Bora gravar. Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui agora pelo YouTube para poder explanar melhor, para poder falar melhor, para poder mostrar melhor sobre o nosso trabalho, que é de corretagem, corretor de imóveis. De repente, você é uma pessoa que precisa alugar, vender, comprar, precisa fazer alguma coisa em questão imobiliário. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar. E hoje nós vamos falar de algo que é muito interessante, muito importante, que é sobre a locação. Toda vez que você aluga um imóvel, você precisa ter parâmetros, você precisa ter algumas medidas para que no momento em que você faça a locação, ela saia perfeita, ela saia boa, que no futuro você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então hoje vamos falar sobre isso, sobre locação. E toda vez que falamos de aluguel, temos que saber que existe uma lei. A lei do inquilinato, ela existe para poder nos ajudar as pessoas no momento em que aluga. Não é somente pegar e alugar o imóvel, não. Você precisa ter um embasamento, e para isso está a lei do inquilinato, a 8.245, e aí nós temos o artigo 37, que fala das maneiras em que podemos alugar um imóvel, a garantia do imóvel, a segurança do imóvel, é aquilo que vai dar proteção tanto para o locador como para o locatário no momento de fechar um aluguel, e é muito importante. Muito importante. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar para vocês 2 dicas para você colocar no seu contrato. 2 dicas importantes, mas muito importante. Fica até o final desse vídeo e você vai ver o quão é importante essas indicações. Então vamos lá. Hoje no mundo imobiliário nós trabalhamos com 4 tipos de garantias. Vamos falar sobre caução, sobre a fiança, sobre o seguro fiança locatício, e existe também a cessão fiduciária. Porém, essa cessão fiduciária, ela quase não é usada. São cartas que o banco dá para as pessoas, para os seus clientes, dando o aval para que eles possam alugar o imóvel. Então, a gente não vamos falar muito sobre isso, porque é pouco usado no nosso meio. O que nós muito usamos é a fiança, caução e o seguro fiança, que está tomando aí uma proporção muito grande no momento de alugar. Muitas pessoas estão pedindo isso. E quando nós falamos sobre a caução, vamos falar um pouquinho sobre a caução, nós temos que entender que a caução ela é feita de várias formas. Tem 3 tipos de caução no mercado. Não é caução com L. Não, é caução, é a caução com U. Toda vez que você falar sobre caução de imóvel, nós temos que falar que é caução com a letra U. A caução, não é nem shorts e nem bermuda. Ai, caramba. Mas vamos lá. Sobre a caução, temos que entender que é muito importante no momento em que você que está alugando o imóvel, coloque no seu contrato. Lembrando, vamos voltar um pouquinho atrás, lembrando que sobre essas 3 coisas que nós fazemos, que são... Aqui, voltei. Essas três são 3 coisas mesmo. Aí é coisa. Ai, caramba. Essas 3 coisas que estamos falando, caução, fiança, seguro fiança, elas não podem estar num contrato todas. Somente uma é escolhida. Quem é que escolhe? O proprietário. Geralmente, o proprietário ele deixa duas condições de aluguel. 2 condições de garantia, ou caução e fiança, ou caução ou seguro fiança. Tem pessoas que colocam todos, porém, no contrato só pode ter uma. Veja que no parágrafo único diz ali, ó, é vedado sob pena de nulinidade, olha, treinei e não saiu. Nulidade.
não pode. Uma delas será cancelada. Então, somente você pode colocar uma dessas 4 opções, tá bom? Ou caução, ou fiança, ou seguro fiança. Então vamos falar sobre a caução do que estávamos conversando agora. A caução você pode fechar com outro imóvel, você que é proprietário e quer fechar em caução, dá para, por exemplo, pegar um imóvel que a pessoa tem, de um familiar, de um amigo, de alguém, e deixar aquele imóvel como garantia. Caso a pessoa deixe de pagar o aluguel, caso ela deixe de pagar os compromissos, o IPTU, se é um condomínio, deixa de pagar, você consegue entrar em processo e ter esse imóvel como forma de pagamento. Atenção, você locatário, é muito arriscado colocar esse tipo de imóvel como locação, como garantia, porque você está colocando o imóvel que pode se perder. Se você deixar de pagar o aluguel, se você deixar de pagar qualquer coisa, esse imóvel ele pode passar para a mão. Por isso que no momento em que é feito o contrato com esse tipo de caução, que é o caucionante que nós chamamos, é aberto a matrícula, é feita uma averbação dizendo que esse tal imóvel ele está alienado com uma locação de tal lugar. Então é muito arriscado, tá? Existe a caução em dinheiro, que é aquela que nós mais usamos, que a pessoa ela deposita 3 vezes o valor do aluguel, 2 vezes o valor do aluguel na conta do proprietário. Uma outra coisa importante, às vezes a pessoa ela não quer colocar na conta do proprietário. Hoje existem empresas que elas guardam o seu dinheiro, que ela guarda esse valor em uma conta privada e somente com a autorização dos dois, locatário e locador, que esse valor ele sai da conta. Então, às vezes você que é locatário não quer deixar na conta do locador, porque existem locadores que usam o valor. Ele não guarda, ele usa. E aí no final ele fala, olha, não tenho mais o valor da caução, então fica mais 2 meses, fica mais 1 mês. Isso pode ser acordado? Pode, mas se não é acordado, fica um pouco difícil. Às vezes a pessoa está precisando daquele valor da caução para dar em outro imóvel e o proprietário, ele infelizmente ficou com o valor e não repassa. Então existem empresas que guardam esse valor para que quando seja necessário o uso ou no final do contrato a pessoa queira retirar de volta, é fácil de fazê-lo, tá? E existe a caução em títulos. Às vezes tem pessoas que têm títulos, ela comprou, ela usou o seu, vamos dizer, o seu fundo de garantia e comprou algumas ações e dá para usar essas ações como uma garantia. É pouco usado, tá? Poucas pessoas usam esse tipo de garantia, mas ela existe e dá para fazer, tá ok? Passando do fiador, vamos falar agora do fiador, claro. Vamos passar do calção, claro, para o fiador. O fiador é usado hoje, José? Fiador é usado? Sim, ainda nós usamos fiadores. Porém, há um porém aí. Quando nós falamos de fiador, estamos pegando uma pessoa que tem a sua vida econômica estável, a sua vida econômica, dizemos assim, está com uma saúde, está boa, e ela então se coloca à disposição daquele proprietário dizendo, olha, pode alugar para fulano que eu me responsabilizo por isso. Há um risco? Há um risco, porque hoje nós vivemos um país que é muito alto e baixo, alto e baixo. Então, às vezes, aquela pessoa que no início da locação estava no auge, de repente essa pessoa já não está no auge. E aí a situação dela, o parâmetro da vida dela está igual a do locatário. Então, se perde a potência, entende? O locador ele vai ter um pouco de trabalho caso haja inadimplência do locatário, caso o locatário deixe de pagar as suas devidas contas, e aí você vai ter que colocar os dois em processo. Porém, se os dois não têm como pagar esse processo, não tem como pagar esses valores, a situação sempre vai ficar na mão do locador. Por isso, locador, eu quero falar com você. Você que tem um imóvel, você que
usa o imóvel, você que trabalha com o imóvel, é o seu bem que faz com que você tenha o seu dinheiro para sua vivência, para sua sobrevivência. Você precisa entregar isso na mão de um profissional. Às vezes eu vejo pessoas sofrendo com a locação, porque às vezes ela coloca uma pessoa lá, não faz o contrato certo, não tem um laudo de vistoria, não pega essas garantias, e aí o que acontece? Sempre a pessoa sai no prejuízo, a pessoa sai sem pintar. Eu já vi gente que leva móveis embora, danifica o imóvel, fica meses sem pagar o aluguel, e aí o locador sempre sofre, e aí depois ele vai para o mesmo sofrimento, para a mesma dor, sendo que existem profissionais como eu, como outros, para poder te ajudar. Nós sabemos o caminho, nós sabemos como fazer. Hoje eu já administro imóveis, hoje eu cuido de imóveis. Então eu falo para o proprietário, olha, é assim que vamos fazer com esse cliente. Com esse inquilino vai ser assim, 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 assado. Para dar certo, para que nem o locatário e nem o locador tenha prejuízos e você não tenha essa dor de cabeça. Nos contrate. Hoje nós trabalhamos com um contrato de aluguel bem fechado, bem redondo, bem jurídico. Nós trabalhamos com laudo de vistoria, trabalhamos com análise de nome. Hoje nós trabalhamos no meio e mercado para fazer a melhor locação para ambas partes. Então, meu amigo, se você tem um imóvel, você quer pôr para alugar, procure quem sabe fazer o negócio, e eu tenho certeza que você não vai ter dor de cabeça. Vamos continuar aqui, e agora eu queria falar desse elemento, dessa situação que hoje é mais procurado no meio do mercado imobiliário, que é o seguro-fiança. O seguro-fiança hoje ele é forte. Por que ele é forte? Porque, primeiro, quando a pessoa ela fecha um imóvel, ela quer alugar o imóvel, ela precisa, vamos falar do calção, ela precisa dar 3 vezes o valor do aluguel. E no seguro-fiança, não. Seguro-fiança, o máximo que a pessoa vai dar é um aluguel e meio, um aluguel mais 40, 50, 60% aí. E dá para fazer com cartão de crédito, dá para fazer com boleto, dá para fazer com uma outra segunda pessoa. Às vezes a pessoa não tem uma renda, ela não tem um cartão de crédito, ela não consegue, então consegue se pegar um amigo, um vizinho, um parente, e você consegue não ficar endividado com isso. Então o seguro-fiança hoje é uma regra que vem na lei do inquilinato e está ali grudada com o Código Civil e ajuda tanto o locador como o locatário. Eu vou deixar por aí, aqui nos comentários, um link que vai te levar a um documento onde fala bem claramente sobre o seguro-fiança. Principalmente você que é o proprietário, o locador, visite, entre nesse link, leia a respeito do seguro-fiança e nós podemos te ajudar com isso. Às vezes você diz assim, corretor José, eu não quero que um corretor administre o meu imóvel. Tudo bem, não há nenhum problema, você pode administrar, você pode tomar conta do seu imóvel, mas nós conseguiríamos fazer com que você fechasse um pacote certinho da sua locação e não tivesse dor de cabeça. Então, se você pretende alugar no futuro, é uma dica que eu te dou, uma dica boa. Alugue com seguro-fiança, porque cobre danos, porque cobre pintura, cobre o aluguel, cobre multa, cobre tudo. E não sai caro para o inquilino, não sai caro. É um aluguel, vamos dizer aí, é um aluguel a mais, nada mais que isso. É um aluguel a mais e somente, e fácil. Hoje, em 5 minutos, eu consigo aprovar um seguro-fiança por cartão de crédito. Às vezes a pessoa não está trabalhando, às vezes ela tem restrição no nome, às vezes ela tem algumas situações em que ela não consegue comprovar a renda. Tá aí, seguro-fiança é para isso, para poder você fechar bem, o inquilino fecha tranquilo, sai um aprovado na hora e o locador fica tranquilo, fica sossegado, sabe que aquele imóvel está
assegurado. Como eu disse para vocês, no final do vídeo nós iríamos falar um pouquinho sobre o contrato e existem cláusulas no contrato que você precisa deixar específico para que o seu contrato você e o contrato não saiam no prejuízo. Hoje é muito quando existe algum processo, o que está no contrato o juiz leva em conta. Porém, tem que estar conforme a lei do inquilinato. Então, toda vez que você fazer um contrato, faça um contrato num prazo que a lei do inquilinato estipula, de 30 meses. É 30 meses que você vai colocar lá. Mas, José, ele falou para mim que vai ficar só 1 ano. Ele falou que vai ficar somente meses. Ele falou que vai ficar somente 2 anos. Não importa. No contrato, você vai colocar 30 meses. E aí você põe uma cláusula. Você coloca uma cláusula dizendo, vai sair com 6 meses, vai sair no 12º mês, sem pagar a multa, vai sair no 24º mês, sem pagar a multa. Isso é para te proteger, porque se você fizer um contrato menor, entenda bem, se você fizer um contrato menor que 30 meses, vai ser prorrogado automaticamente e você não pode tirar a pessoa do imóvel. Isso quer dizer, se eu fizer um contrato que tem um monte por aí de 12 meses e essa pessoa paga o aluguel em dia, a água está em dia, a luz está em dia, ele pode ficar o tempo que ele quiser no imóvel durante 5 anos. Aí você vai me dizer, José, mas eu preciso do imóvel. Você não consegue tirar a pessoa. Por quê? Porque você fez menos de 30 meses. A lei do inquilinato entende que quando você faz um contrato menor que 30 meses, você pode estar prejudicando o locatário e deixando ele numa situação às vezes vaga. Por isso, a lei diz que ele pode ficar, melhor dito, ele pode ficar durante 5 anos no imóvel. A não ser que ele deixe de pagar o imóvel, a não ser que ele deixe de pagar a água, a luz, a não ser que alguma coisa aconteça, vamos dizer assim, de ruim naquele imóvel. Por isso, é necessário os 30 meses, tá bom? Vamos ficar por aqui. Gostaria muito que você deixasse o seu comentário, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, se você tem uma história para contar, se você quer uma ajuda, nos procure. Estamos aqui disponíveis. Hoje trabalhamos na região de Barueri e circunvizinhos, as cidades circunvizinhas, mas podemos te ajudar remotamente, sim. Hoje trabalhamos, repito, com laudo de vistoria, trabalhamos com temos um jurídico que faz o contrato conforme a regra, conforme a lei. Trabalhamos com análise de nome, você precisa analisar o nome do seu cliente, trabalhamos com análise de nome para te ajudar, somente para te ajudar. E estamos aqui. Eu sou o corretor José da Silva, formado não somente hoje como corretor de imóveis, mas também sou avaliador. Hoje trabalho com juízes, advogados, avaliando, fazendo laudo de avaliações. Sou perito avaliador de imóveis. Então, eu posso te ajudar e quero te ajudar, tá bom? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Espero que seja de grande valia o que nós conversamos hoje e que você coloque em prática. E repito, se você tiver alguma dúvida ou quiser falar conosco, deixa aí no comentário, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.